A gravação está para iniciar. Então, nossa aula começou a ser gravada agora. Essa é a quarta aula em que nós vamos trabalhar o quarto capítulo desse livro do Boaventura de Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus. Como já é sabido, esse é o intelectual que faz parte da Universidade de Coimbra, né? Ele é ligado à Faculdade de Direito de Coimbra e é um intelectual que se propõe a fazer uma leitura do mundo em si, né? Da globalização, que tem pesquisas específicas sobre o Brasil, e ele escreveu esse livro que nós estamos tratando sobre a cruel pedagogia do vírus. Hoje, na quarta aula, nós vamos tratar sobre o quarto capítulo, que se chama A Intensa Pedagogia do Vírus. A Intensa Pedagogia do Vírus, as primeiras lições. Então, ele escreveu esse livro ainda no início da pandemia, né? Vocês vão ver aqui, quando ele escreve o livro, qual era a quantidade de mortos vitimados pela Covid-19 e quais são a quantidade de mortos hoje, para vocês terem noção do que, de fato, mudou e o tão rápido foi esse processo. Mas aqui, o que é interessante é ver que o autor, ele procura lições, ou seja, ele procura conclusões já no início da pandemia. E sobre essas conclusões é que nós vamos falar, né? Que ele chama de lições. Né? O que é uma lição? Geralmente, lição é uma palavra que a gente usava na escola, no primário, né? Quando alguém, uma professora, um professor passava para você um desafio que queria que você aprendesse alguma coisa, uma lição, um aprendizado. Então, ele vai trazer aqui algumas lições que a pandemia, como nós já vimos em outras aulas, coloca em evidência problemas socialmente construídos e agora a gente pode aprender com eles. Por isso, a ideia de a cruel pedagogia do vírus. Então, é aquilo, né? Nós não escolhemos, nós não queríamos estar passando por isso, porém, nós temos capacidade intelectual para reconhecer que há aprendizado a partir das fatalidades que a pandemia nos coloca, né? As fatalidades que a pandemia nos coloca. Certamente, quem não teve oportunidade e não vai ter oportunidade de aprender com a crise são aquelas pessoas que negam a crise ou aquelas pessoas que, infelizmente, perderam as suas vidas e perderão, né? As estimativas é que os números continuem crescendo ainda no Brasil, dado que nós ainda não configuramos medidas políticas e medidas individuais de proteção. A Organização Mundial de Saúde tem alertado que hoje o país com maior número é os Estados Unidos, porém o mais preocupante é o Brasil, porque nós contamos com falta de estruturas e aquilo que nós já pontuamos sobre a desigualdade social. Então vamos lá. O tempo político e midiático, ou seja, a mídia, né, o capital comunicacional, que é o capital voltado para a comunicação, condiciona o modo como a sociedade contemporânea se alimenta dos riscos que corre. Então, olha só, nós nos alimentamos dos riscos. Essa é a primeira lição para ele. Esse modo pode ser-nos fatal. As crises graves e agudas, cuja a letalidade é muito significativa e muito rápida, mobilizam as médias e os poderes políticos e levam a que sejam tomadas medidas que, no melhor dos casos, resolvem as consequências da crise, mas não afetam as suas causas. Olha só. Então, é a mesma coisa se nós nos preocupássemos em resolver
os efeitos de uma febre, né? A pessoa está com febre, nós vamos resolver os efeitos da febre e não nos preocuparmos com da onde que está vindo essa febre. É uma infecção? E da onde que vem essa infecção? Febre é sinal de infecção, é um sintoma infeccioso. Mas da onde que está vindo essa infecção? É infecção de garganta, é infecção intestinal? É preciso investigar e tratar, né? Aqui dentro do que a crise nos coloca de sintomático, não só as causas, mas sim da onde que vem, né? A origem, a raiz. E aí, pelo contrário, que ele coloca as crises graves, mas de progressão lenta, tendem a passar despercebidas, mesmo quando a sua letalidade é exponencialmente maior. Então, vamos pensar o seguinte, existe uma ideia que fala sobre se você coloca um sapo dentro da água quente, se você coloca ele dentro da água fervendo, rapidamente ele vai pular, porque ele viu que a água está quente, ele vai pular e vai sobreviver. Mas se você aumenta a temperatura da água paulatinamente, lentamente, você aumenta a temperatura da água, se você aumenta 1 grau a cada 1 hora, ele vai morrer queimado e não vai perceber. Ele vai morrer ali pela água que vai ferver, ele não vai perceber. Porque nós nos adaptamos. Então, a lição do Boaventura de Souza Santos para nós aqui é a ideia de que a crise, ela promove essa ideia rápida, né, dessas causas, desses problemas rápidos. Então, e existem problemas exponencialmente maiores dentro da própria configuração social que tem acontecido devagar, né, como o já citado e que ele implica muito reflexão aqui, a ideia de produção sem reflexão e sem responsabilidade com o meio ambiente. É uma das questões aí que nós temos crescido enquanto dano, porém, nós não reconhecemos que é tão grave, né? Ou outras questões também que matam, e matam muito no Brasil, por exemplo, a violência, o crime organizado, a corrupção, os próprios crimes de trânsito, né? Ou os acidentes de trânsito. Então, são formas que nós temos que desconstruir para entender que existe na contemporaneidade, existe no nosso momento, riscos que nós corremos, mas talvez não são percebidos porque essa água, aí voltando à analogia do sapo, né? Nós somos esse sapo dentro da água que estão esquentando a água devagarzinho, né? E aí a gente não reconhece os problemas que estão em torno da nossa configuração social. Aí, a pandemia do coronavírus é um exemplo mais recente do primeiro tipo de crise, né? Desse crise do imediato. No momento em que escrevo, que é o Boaventura escrevendo, a Covid já matou 40 mil pessoas, né? Era cerca de 40 mil pessoas quando ele escreveu. Hoje, esses números estão assim. Olha, esse aqui é a fonte de Johns Hopkins University e da OMS, Ministério da Saúde do Brasil, e eles fizeram um cruzamento de dados, e aí no dia 29/2, que era aí o início da pandemia, né? Ainda nós não estávamos entre os primeiros com mais números, com maior número de vitimados, né? A gente tinha a China, que ela estava à frente, né? Hoje, isso aqui é os números de infectados. Hoje, o estado de São Paulo tem mais números de mortos do que a China. Hoje, no dia 29, né? 29 de maio de 2020, né? Às 10h30 da manhã, 10h38, o nosso estado de São Paulo tem mais número de mortes do que a China. E isso serve também
para nós entendermos que na globalização nós estamos interligados nisso. Quando começou o problema da China, né, como começou a pandemia na China, eu escutei pessoas do meu convívio defendendo a tese de que nós não iríamos, e se iríamos ver alguma coisa do coronavírus, seria pouco, né? Mas ainda há gente que, mesmo com esses números alarmantes, estão acreditando que é uma gripezinha, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Esse gráfico aqui, essa crescente, nos mostra como que foi o crescimento no mundo. Aí a Coreia, que era o segundo, passa para terceiro, o Irã fica em terceiro, a Itália cresce muito, aí a Itália começa com medidas radicais, os Estados Unidos, onde que o presidente falou que era uma gripezinha e não acreditou, né? Nova York se torna o grande epicentro, e lembre que Nova York é o metro quadrado mais caro do mundo, é o lugar mais rico do mundo, e mesmo com dinheiro, agora já em abril, dia 21 de abril, e os números dos Estados Unidos só crescendo, Espanha começa a ficar lá, Espanha e Itália nos segundos lugares, e o Brasil já começa a crescer. Olha só, no dia 13 de maio, nós ainda estávamos em quinto e passamos logo para terceiro, e agora nós estamos, desde o dia 25 de maio, aí, do dia 20 de maio, mais ou menos, nós estamos em o segundo país com o maior número de infectados. Isso, pessoal, os Estados Unidos, ele tem esse grande número que vocês conseguiram ver, porque eles estão fazendo testagem em massa, né? Os Estados Unidos está fazendo testagem, tem um grupo de pessoas, tem uma política pública que estão fazendo testagem nas pessoas, inclusive dentro das casas delas. Elas estão em quarentena, elas estão testando. Por quê? É a maneira mais segura de você conseguir combater o problema, porque existem pessoas que são assintomáticas, que estão passando para outras pessoas e e mesmo assim não são detectadas, se não são testadas. Então, os Estados Unidos, eles têm esse grande número porque lá tem mais testagem. Por amostragem estatísticas já feitas na Coreia e feitas, inclusive, na China, comparado ao número de testagem no Brasil, acredita-se que para cada um destes números que nós temos aí, de infectados comprovados, 374 nesse dia, hoje esses números são os atuais. No estado de Goiás, nós temos 2.843, inclusive eu tirei esse print 2 minutos antes de entrar na aula com vocês, né? Então ele foi atualizado agora. Nós temos 2.883 números de confirmados em Goiás e 108 números de mortes, né? E, por que nós não falamos de recuperados? Porque na ideia aqui, nós não estamos falando nós não estamos querendo combater as coisas que deram certo, nós estamos querendo combater o que deu errado, né? Então, não é desonesto nenhum a gente ficar falando dos números confirmados, porque a ideia é entender a gravidade do problema e não a gravidade da solução, né? Claro, existem pessoas que estão falando da solução, que falem, mas entenda que a solução não exclui o problema, né? É a mesma coisa de querer jogar, de interditar a rua ao invés de tampar o buraco da rua, né? Então, não adianta, nós precisamos falar dos números de casos, nós precisamos falar dos crescentes. E aí você fala, nossa, se nós compararmos com São Paulo, que tem 83.483 confirmados, com já 6.712 mortes, o Goiás está bem na fita. Não, Goiás não está bem na fita. Por quê? O nosso número populacional é muito inferior ao número de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, os grandes centros, né? Então, em uma proporção matemática comparativa ao número de habitantes, nosso quadro Goiás é grave, sim. E a questão de uma epidemia, por exemplo, Anápolis, que quando começa e quando o vírus começa a disseminar, é mais difícil, né? Então, eu vi vídeos de pessoas aqui em Anápolis mostrando na rua o povo de máscara e falando que os hospitais estão vazios e rindo, chamando o pessoal de trouxa, vídeos de gente fazendo isso e recebendo likes, recebendo compartilhamentos, porque querendo minimizar o problema.
Mas tem que se entender que as medidas protetivas, como o próprio nome fala, é proteção. É proteção. Depois de infectado e morto, não há solução. Não há solução. Não há, inclusive, leito de hospital para atender essa quantidade de gente no Brasil. E as pesquisas, como eu disse, da China e da Coreia, nos mostram que existem subnotificações. Então, para esses 2.843, segundo o Atley e a Marino, com uma pesquisa de uma universidade que eu não me lembro o nome agora, mas ele fala que os números de notificações no Brasil é de 7 a 9. Então, a cada pessoa infectada, nós temos 7 a 9 pessoas atrás delas que não são notificadas, porque nós não estamos fazendo testagem, como eu já coloquei. Então, some esses aí, 2.843 por 7 ou por 9, para a gente ter um número mais próximo do real do que é a nossa situação na pandemia hoje. E, inclusive, a OMS lançou essa semana de que vários países do mundo estão voltando, né? Voltando a abrir o comércio, ainda as escolas não, porque a escola tem que ser o último lugar, porque a escola é um lugar que a gente infecta muito, porque é uma aglomeração inevitável de pessoas e que vem de vários lugares, né? Várias famílias, várias origens que a gente não consegue ter esse controle. Então, a escola é um lugar de alto risco. Escolas, cinema, teatros, shows, porque são aglomerações evidentes. Então, o que nós temos que entender é que esses países que estão voltando agora com medidas bem severas, uso de máscara, uso da higienização constante, são países que adotaram medidas radicais de quarentena. Nós não conseguimos adotar medidas radicais de quarentena, por isso que provavelmente nós seremos o último país a retomar, bem aspas aí, esse retomar, porque nós não teremos uma retomada de fato, né? Não vai dar para voltar como era antes, porque voltar como era antes, a gente provavelmente vai matar muita gente. Então, esse é o gráfico, né? Quando falava lá do achatamento da curva, aí outra coisa que eu vi outras pessoas ironizando era o seguinte: nossa, mas essa curva nunca chega no pico, nunca chega no pico. Claro, quanto mais certo dá as medidas de isolamento, mais longe fica o pico, né? A ideia era, se não tivéssemos adotado a medida de proteção, o pico já teria acontecido. Sim, aconteceria o pico, mas o pico ele traria também números mais drásticos, porque nós não teríamos leitos de hospitais. Então, o que era a previsão? Sem isolamento já jogaria aqui, ó. Então, com os isolamentos a gente abaixou. Só que o pico, quando a gente abaixa uma curva, quer dizer que vai descendo, quanto mais você desce, o pico fica mais distante. Então, a data, né, aí lembrando das aulas de gráficos matemática, a data também do pico vai acontecer depois. Então, a previsão, ela é sempre feita a partir do que nós temos de número de casos. Então, esse é o X do pico aí, que é preciso entender basicamente de matemática básica, de gráfico básico, para conseguir interpretar o que é o pico dos contaminados. Então, Goiás, como eu coloquei, 2.843, nós estamos com 108 mortos. E aí, pessoal, quando eu falo 108 mortos, eu quero chamar para vocês a atenção de que nós estamos escutando todo instante na mídia, falando do número de mortos, e aí parece que a singularidade dos indivíduos ela é anulada quando eu falo 108 mortos. E não são vidas, são pessoas, são histórias, são sonhos, são expectativas. É o pai querido de alguém, é o vovô, a vovó querida de alguém. Então, esses 108 mortos são 108 pessoas, são 108 gentes. Nós não podemos dizer que o Brasil hoje, 26.788 mortos, não são simplesmente números frios, são vidas, são sonhos, são expectativas, são pessoas amadas. Então, vamos conseguir fazer um olhar mais humanizado diante desses números que expressam matematicamente a frieza de um problema, né? Parece grave porque a gente tem uma dificuldade enorme de ter empatia por aquilo que está longe da gente,
e talvez vocês não conheçam ninguém que morreu, né? Porque nós estamos num lugar privilegiado dentro desse momento, mas ainda assim é preciso nos preocupar e nos cuidar. Mas não esqueçam que cada um desses dígitos aí são sonhos, são pessoas, são desejos, são vidas interrompidas. E a gente precisa ter valor à vida, né? A nossa vida é a vida das pessoas. Então, voltando ao texto do Boaventura de Souza Santos, a poluição atmosférica é o mais trágico exemplo do segundo tipo de crise. Então, que nós também falamos disso, né? O quanto que a ideia da poluição ela diminuiu com o número de movimento do consumo na Itália. Eu mostrei para vocês na segunda aula o gráfico que mostrava a imagem da NASA mostrando que diminuiu a emissão de gás carbono porque mudou a rotina, né, dentro da pandemia. Então, o Boaventura nos chama ainda nessa primeira lição de que tem gente morrendo, não só de Covid, tem gente morrendo pelo que a Organização Mundial de Saúde chama de poluição atmosférica, que é apenas uma das dimensões dessa crise ecológica que mata anualmente, segundo o The Guardian, de 5 de março, que ele coloca aí, 7 milhões de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, o gelo da Antártida está a derreter 6 vezes mais rapidamente do que há 4 décadas. E o gelo da Groenlândia, 4 vezes a mais rapidamente do que se previa. Então, olha só, gente, é aquilo que eu já coloquei. Nós estamos em um mundo doente, não só pela pandemia, mas nós estamos em um mundo que passa por efeitos colaterais do que nós, próprios seres humanos, na nossa forma de produção e consumo, temos causado a esse mundo. Então, o derretimento das camadas, né? E aí há quem negue, né? Existe um negacionismo, existe uma corrente na internet, não são cientistas. Você pega o currículo das pessoas que estão fazendo vídeos sobre isso, que estão falando sobre isso, não são. Estão falando que os problemas ambientais, o ecoproblema do capitalismo é uma invenção. Não é, gente. As maiores universidades do mundo estão envolvidas nisso, inclusive universidades do próprio capitalismo, né? Que estão reconhecendo que nós estamos, de tal forma, vivendo, consumindo, produzindo, né? Porque o nosso produto, o nosso consumo é a ideia da produção, nós já fizemos essa reflexão aqui. Então, o problema a ecologia, né? Ou a gente repensa a nossa forma de produção e consumo, ou nós vamos continuar nos matando, né? O que nós estamos fazendo é isso. Se nós pensarmos coletivamente, nós temos nos organizados a partir de uma estrutura de produção e consumo suicida, né? Com o consumo de carne, nós já falamos isso. Então, segundo a ONU, temos 10 anos para evitar a súbita de 1,5 graus de temperatura global em relação à época pré-industrial. E, em qualquer caso, vamos sofrer. Apesar de tudo isso, a crise climática não suscita uma resposta dramática e de emergência como aqui a pandemia está a provocar. É aquilo que eu falei para vocês. Como a crise climática tem acontecido devagar, né, volta ao exemplo do sapo. Estamos dentro da bacia de água quente, a água está esquentando de pouco em pouco, a gente não está percebendo. Ou, no nosso caso, que esfriando. Então, como vem de uma vez, né, então a pandemia está a provocar. Aí eu lembro aqui para vocês que esse livro está escrito em português de Portugal, né? O Boaventura, por isso que não é comum a gente falar estar a provocar, mas é comum de português de Portugal. Vocês viram que tem algumas expressões e frases que ficam também diferentes porque faz parte da linguística de Portugal. Apesar de a gente ter unificado a língua, ainda as expressões não estão unificadas. E o pior é que, enquanto a crise da pandemia pode ser, de algum modo, revertida ou controlada,
a crise ecológica já é irreversível e agora há apenas que procurar mitigá-la, ou seja, diminuir, né? Mas mais grave ainda é o fato de que duas crises estarem ligadas. A pandemia da Covid-19, do coronavírus, é uma manifestação entre muitas do modelo de sociedade que se começou a impor globalmente a partir do século XVII e que está hoje a chegar à sua etapa final. E este é o modo que está hoje a conduzir a humanidade a uma situação de catástrofe ecológica. Ora, uma das características essenciais desse modelo é a exploração sem limites dos recursos naturais. Então, esse modelo de exploração que nós já colocamos aí, que nos anuncia a catástrofe ecológica. E aí não me assusta, não sei se vocês acompanharam os jornais essa semana, mas em plena pandemia, os Estados Unidos está lançando, era para ter sido lançado antes de ontem, mas teve um problema de clima e não deu para lançar, mas eles vão lançar até a próxima semana um projeto ônibus espacial, que é o início de um longo projeto que pretende mandar pessoas para fora, né? Para fora do planeta, para fora do mundo. Então, eles estão com ônibus espaciais, com esse projeto, em plena pandemia. E não me assusta, sabe por quê? Porque é isso. Eles já reconhecem que esse problema da crise climática no planeta Terra vai colocar em algum momento o planeta Terra como insuficiente para a vida. E aí, em algum momento, quem tiver condição, né? Porque quando eu falo que estão lançando ônibus espaciais, talvez você numa leve impressão de que você vai ter acesso a isso, você, que legal. Se esse mundo der merda, a gente vai para outro. Mas quem tiver condição, um grupo selecionado, algo que eles querem há muito tempo, isso, né? Se nós lembrarmos do nazismo, é isso. É uma seleção, né? Já acreditaram numa seleção aí. Então, os melhores, e aí, bem entre aspas, isso que eu estou falando, os melhores terão para onde correr. E nós? Será que teremos? Essa exploração está a violar de maneira fatal o lugar da humanidade do planeta Terra. Essa violação traduz-se na morte desnecessária de muitos seres vivos da Mãe Terra, né? Que não são somente nós, seres humanos, que morremos, os 7 milhões de pessoas que morrem com os problemas ecocapitalistas, mas outros seres vivos, né? Plantas, outros animais também morrem. Nossa casa comum. E aqui, Mãe Terra, eu lembrei do filme que chama Mãe, não sei se vocês já viram. Mãe. Que é falando da Mãe Terra, é um drama, não é um filme muito legal. Quem não assistiu, assista, falando da Mãe Terra e chama Mãe o filme. Eu não vou falar mais nada, só assistam porque vale muito a pena. Então, comum, nossa casa comum, como defender os povos indígenas e camponeses de todo o mundo, né? Os indígenas, a palavra indígena, inclusive, é esse, daqueles que vêm da terra, né? Os indígenas, eles têm essa ideia de ver de olhar para a terra com respeito, né? Porque ela é a mãe, é dela que tudo provém, nossa vida, é dela que nós viemos, né? A nossa vida, ela é extraída da terra, né? Então, por isso, não é poético, é honesto chamar a terra de mãe. E hoje, esses povos camponeses indígenas, secundados pelos movimentos ecologistas e pela teologia ecológica. Essa violação não ficará impune. As pandemias, tal como as manifestações da crise ecológica, são a punição que sofremos por tal violação. Não se trata de vingança da natureza, trata-se de pura autodefesa. O planeta tem de se defender para garantir a sua vida. A vida humana é infinita, parte de 0,1% da vida planetária a defender. Então, essa primeira lição sobre os problemas ecológicos.
Vamos lá, que temos outras lições. Grande parte da população do mundo não está em condições de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Nós falamos muito disso na última aula, sobre a ideia aí do sul, né, o sul da quarentena. Para nos defendermos do vírus, porque vive em um espaço exíguo ou altamente poluídos, porque são obrigados a trabalhar em condições de riscos para alimentar as famílias, porque estão presos em prisões ou em campos de internamento, porque não tem sabão ou água potável, ou há pouca água disponível para beber e cozinhar. Então, a segunda lição é essa. Lá, nós já falamos lá do Milton Santos, né? Que ele já destrói a ideia de que a globalização ela acontece em todo espaço, em todo lugar, para todo mundo do mesmo tempo. E o vírus nos coloca nessa lição. Nós não temos... tem gente que não tem oportunidade de não pegar aglomeração. Achei legal ver os movimentos pedindo o retorno, né? O retorno das aulas. Essa semana, lá segunda-feira, para ser mais exato, eu fui lá na escola, lá no SESI, Jundiaí, e tinha um movimento de pessoas dentro de carros, passando, buzinando com faixas e carro de som, pedindo retorno às aulas, né? Eram pais da escola da rede particular. E interessante que estes que pedem isso são pessoas que estão dentro dos seus carros e na hora que voltar, né, eles não vão ter que pegar transporte público. E então nem todo mundo pode evitar aglomeração. A aglomeração ela é a realidade para boa parte dos sujeitos, né, dentro da nossa sociedade. Então, em Brasília, vários carros pedindo a volta e usando veículos para isso, mas são pessoas que não têm o privilégio de dizer, vamos nos cuidar, né? Mas tem gente que tem que pegar transporte público, e é muito diferente de quem tem transporte particular. Oi. Sim? Os pais estão querendo que os filhos voltem logo para a escola, porque não está aguentando os meninos mais dentro de casa. Né? E é uma outra lição que nós temos aqui, né? Tem muitos pais que não... O que o professor passa na sala de aula. Quem falou isso? Quem está falando? É o Guilherme Santiago. E aí, Guilherme? Saudade de você. Meu filho. Bem. Aí, tá vendo? Eu já te falo, já te chamo de filho, por isso mesmo, tá vendo? Os pais não aguentam vocês, a gente adota. Tô brincando. Aí, claro, eu sei, é uma brincadeira, que eu sei muito bem que o papel de professor não é o papel de pai, eu marco bastante isso com vocês. Mas é isso, Guilherme, eu acho que é uma outra conclusão, uma outra lição que a gente tem, é a responsabilidade da família. Porque é escrito na Constituição brasileira que a educação dos jovens, das crianças, ela é responsabilidade do Estado e da família. Então, assim, tem uma responsabilidade dividida aí. E a família, ela geralmente terceiriza isso, né? Principalmente no ensino infantil. Deixa a criança lá, hoje tem escolas de ensino infantil que as crianças são entregues de manhãs, tomam o café da manhã e a última refeição na escola, toma 2 banhos na escola e entregam para os pais. Então, os pais, eles pouco ou nada convivem com os filhos. E isso, se a gente for pegar os pais que têm condições para pagar essas escolas, né? Também não são escolas baratas, mas é uma terceirização daquilo que é responsabilidade deles. E essa quarentena, esse momento de pandemia, vários pais foram obrigados a conhecerem mais os filhos. Eu vi uma reportagem de um jovem de 16 anos que ele não falava com a mãe há não sei quanto tempo, e não falava porque tinha brigado mesmo, e aí de repente eles foram obrigados a conviver, porque o trabalho colocou ela em home office e ele sem aula. E eles tiveram que conviver na mesma casa, eles começaram a se conhecer, começaram a jogar jogos de tabuleiro junto, começaram a ter vida própria e a ter aí a construção da família, dos laços tão importantes que nós precisamos, do amor dos nossos pais, do amor com os nossos irmãos, de conseguir ter pessoas que a gente crie laços realmente fecundos, né? E a globalização, essa nossa conexão com a internet, com as redes sociais, nos afasta muito desse olhar das pessoas. Eu confesso para vocês que essa semana eu estou muito emocionado e com muita falta de ver vocês, de ver escola. Eu sou uma pessoa que preciso muito de gente, eu gosto muito de gente, eu gosto muito desse contato, e tem feito falta, né? A gente tem perdido
a gente, apesar de estar sempre aqui dando aula, dando palestras em faculdades online, estou participando de lives de grupos que estão me chamando, grupos políticos, grupos educacionais aí. Vamos gravar um podcast agora de ciências humanas. Então, assim, eu tô aqui em casa produzindo muito, com contato com muita gente, mas tudo pela internet. Mas falta muito o olho no olho, né? Falta muito isso que é a verdadeira educação, né? Essa educação de estar dentro de casa. E estar dentro de casa para quem tem internet é uma coisa, gente. Estar dentro de casa para quem tem uma cama quentinha é uma coisa. Nós temos que lembrar da desigualdade social, e é isso que essa lição 2 nos mostra, de que estar dentro de casa, a pandemia, a quarentena, ela não acontece para todos no mesmo tempo. E a terceira lição: enquanto modelo social, o capitalismo não tem futuro. Aqui, gente, não estou sendo comunista, muito pelo contrário, né? As propostas de reformulação do capitalismo, elas não são mais uma preocupação do comunismo, é do próprio capitalismo. Por quê? Algumas teses sobre o capitalismo, agora vigente, por exemplo, Estado mínimo. O neoliberalismo defende Estado mínimo. Imagine se quanto mais mínimo o Estado fosse agora, se o Estado não tivesse condição de colocar dinheiro na mão das pessoas, né? Se fosse realmente um Estado mínimo, sem intervenção. Imagina um Estado mínimo, sem intervenção agora, para obrigar, por meio de decreto, quem faz decreto é rei, né? Para obrigar por meio de decreto. Se nós não tivéssemos um Estado, o poder policial, para obrigar essas pessoas que não têm consciência do que é um vírus, da drástica consequência que tem ficar fazendo aglomeração, nós teríamos aí um número de mortes muito maior. Então, algumas mentiras do capitalismo, entre elas o Estado mínimo, estão evidentes nessa terceira lição. Nós precisamos reformular o modelo do capitalismo. E aqui, eu volto a dizer, eu penso muito num capitalismo consciente, né? A partir de uma versão que nós já temos, nós sabemos o que é de fracasso, o papel do Estado, o Estado precisa ter o controle, né? Inclusive, quando o Estado foge a esse controle, nós temos aí a oligarquia das empresas controlando juros, controlando a inflação, à custa do quê? À custa do trabalhador, à custa dos mais frágeis. Então, o Estado ele precisa servir justamente para mediar as tensões de interesses, e interesses esses que passa pela proteção da própria vida. Então, em particular, a sua versão atualmente vigente, né, que é o capitalismo, o neoliberalismo, combinado com o domínio do capital financeiro, que é essa ideia que eu falei aí, a oligarquia do capital, a oligarquia neoliberal, essa social e politicamente desacreditada em face da tragédia a que conduziu a sociedade global e cujas consequências são mais evidentes do que nunca neste momento de crise humanitária global. O capitalismo poderá substituir como um dos modelos econômicos de produção, distribuição e consumo, entre outros, mas não como único e muito menos como o que dita a lógica da ação do Estado e da sociedade. Ora, foi isso o que aconteceu nos últimos 40 anos, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Então, o que ele está falando aqui é essa terceira lição. A gente precisa repensar o capitalismo. E hoje, nós vamos ter uma live na escola, né, sobre o mundo pós-pandemia, comigo, o Thaliton, a Marciana e a Vanessa, que é do Senai de Goiânia, e nós vamos falar sobre isso, assim, o que desse pós-pandemia a gente tem que pensar na nossa do que podemos melhorar, né, para melhorar o mundo. E o Estado a nossa configuração social é uma das lições que nós podemos levar aí. Então, a fratura entre a economia da saúde e a economia pública não podia ser maior. Os governos com menos lealdade ao ideário neoliberal são os que estão a atuar mais eficazmente contra a pandemia. Então, aí ele cita aqui a própria Coreia do Sul, a China, Singapura, Taiwan, que
por ter uma capacidade de um Estado mais fortalecido, fora do capitalismo, né? Não que não tenha o capitalismo ali, mas tem um Estado mais fortalecido, conseguiram ter mais medidas protetivas e controles. E aí, não vou entrar no mérito sobre liberdades que esses países têm, mas estamos falando aí de questões positivas quando você tem um Estado forte, né? Um Estado que pudesse controlar essa crise, que nós não temos. E aí, passando para encerrar nossa aula, a extrema-direita e a direita hiper-neoliberal ficam definitivamente, espera-se, diz o Boaventura de Souza Santos, desacreditadas. Então, a extrema-direita tem vindo a crescer um pouco por todo o mundo, né? Então, a extrema-direita antissistema, querendo terceirizar as coisas do Estado, o nacionalismo excludente, xenofóbico e racista, a apologia do estado de exceção, secundário. Então, o ataque a investigações científicas, olha só, ataque a investigações científicas. Nós temos visto aí hoje o Brasil ele é governado por uma extrema-direita que tem feito muito ataque à ciência, a ciência que tem nos salvado, né, no aspecto de nos falar como que o vírus se comporta e como que nós devemos nos comportar em nosso funcionamento para se livrar dele. É a ciência que tem procurado vacina, é a ciência que tem cuidado das pessoas já infectadas, procurando a cura, procurando um medicamento, descartando alguns medicamentos. Então, inclusive, o ataque à investigação científica é muito próprio da extrema-direita, né? E isso em todo o mundo. O próprio Trump também se pronunciou contra as medidas no início. Então, defender em geral o Estado mínimo, mas prodiga nos orçamentos militares e forças de segurança. Ocupa um espaço político que, por vezes, lhes foi oferecido pelo fracasso rotundo dos governos provintes da esquerda, que aí a leitura do Boaventura de Souza Santos aqui é dizer, ele não está defendendo a esquerda, inclusive, por exemplo, se a gente for pensar que a extrema-direita está no poder hoje no Brasil, é consequência do fracasso da esquerda, né, da dita esquerda chamada PT. Então, o fracasso, a organização do PT, os crimes que envolveram e toda a aparelhagem de fracasso do PT é o que elegeu o Bolsonaro e é o que elegeu a extrema-direita. Então, que aí o Bolsonaro é a representação disso que, se nós formos analisar, e não vai dar tempo para isso, temos que encerrar nossa aula, mas uma construção histórica, né, dessa direita que não tinha voz e agora tem voz. Ele vai falar melhor disso lá, eu vou deixar o texto completo, como sempre, no slide para vocês lerem. Só vou ler aqui a quinta e a sexta lição para vocês, para a gente encerrar, que é, quinta, o colonialismo e o patriarcado estão vivos e reforçam-se nos momentos dessa crise aguda. Então, a ideia já dita aí sobre o colonialismo, que é o quê? Ver alguns países como lugar de exploração e outros países como exploradores. Essa visão que é lá do início da modernidade, ainda é permanente. O patriarcado, que é a visão do horizontalizada, a visão piramidal do homem como superior à mulher, isso se reforça nesse momento de pandemia, como a gente viu na última aula, os números têm crescido sobre a violência contra as mulheres. Ele vai falar aqui também das periferias e dos lugares mais pobres das cidades, nas prisões, sobre o comportamento do vírus e o que isso é diferente para um país colonial, né? E o regresso do Estado e da comunidade. Os três princípios de regulação das sociedades modernas são o Estado, o mercado e a comunidade. Então, a gente também vai entender que esse funcionamento do Estado-povo, relação Estado-povo e o que o povo legitima do Estado, ficou evidente, né? Aqui, por exemplo, quando a gente tem uma parcela que resiste àquilo que é medida de proteção vinda do que nós chamamos aí de decreto, né? E aí, mais uma vez, a ironia. A gente escuta decreto para falar de rei, mas a gente tem visto decreto no estado mínimo, né? Que aí a gente fala, opa, o que está acontecendo?
É isso. É a cruel pedagogia do vírus. O que o vírus está nos ensinando sobre o mundo e sobre o funcionamento dele. E aí eu jogo para vocês, que são mais jovens que eu, né? E que mundo seremos, né? Que mundo vocês têm aí para construir, reconhecendo tudo isso que nós estamos falando sociologicamente, filosoficamente, historicamente, politicamente. Eu jogo para vocês. Que mundo vocês farão pós-pandemia? O que vocês têm para fazer para nós aí pós-pandemia? Pessoal, alguma questão a colocar? Não, tudo certo. Tudo certo? Tudo Entenderam? certo. Entenderam? Gente, não deixe de ler o slide. Eu vou passar... como eu prometi, eu escutei a reclamação de vocês, está tendo muita atividade, eu vou passar pouca atividade, passei só uma de filosofia como ponto extra. Essa eu não posso passar de ponto extra, porque eu preciso fechar nota, então eu vou passar essa, só mais essa. Façam o Geek Test lá na plataforma da Geek até dia 12, porque vai valer 20 pontos também para atualidades, vai valer 20 pontos para todas as matérias. E aí eu vou passar dessa quarta semana a atividade, e aí a gente fecha com a Geek Test, já fecha 100 pontos de atualidades. Certinho? Alguma coisa a colocar? Certo. Pergunta? Vocês fizeram a atividade essa semana? Sim? Pode falar. Pode falar. Quem está falando? Gente, se apresenta. Pedro Henrique. Pedro. Hein? O senhor sabe se está disponível o boletim do primeiro mês lá no SESI? Liga, porque eu fiquei sabendo que eles iam mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Você não precisa ir lá. Tem essa opção. Tá? Na reunião que fizemos com a direção, a coordenação, foi informado para a gente que vocês não precisam ir lá, né? Até por uma questão muito óbvia, né? De evitar aglomeração, evitar que vocês saem de casa. Então, vai ser mandado para vocês digitalmente o boletim. Tá bom? Parou. Pessoal, alguma coisinha a mais? Bom final de semana para vocês. Descansem aí. Bom final de semana. Sextou? Que música é essa? Ai. Bora pular a corda e fazer atividade física, para não ficar sedentário. Ontem eu corri 6 quilômetros aqui, ó. Fui lá na BR, da onde que eu moro, até a BR correndo, voltei. Eu estou evitando a academia, eu estou correndo aqui perto de casa. Não é isso mesmo. Sem pula corda. Em quanto tempo que eu fiz 6? Não sei. Uns 40 minutos. Não sei, por aí. Tá bom, professor. Sim, Eu tô ficando um velhinho enxuto, né?